gente. Finalizando a nossa conversa sobre controle endócrino da reprodução, nós vamos fechar esse episódio conversando um pouco sobre o controle endócrino da reprodução das aves. Diferente dos machos, que nós vimos que é bastante semelhante a dos mamíferos, nas fêmeas o controle reprodutivo é muito variado, é muito diferenciado, né, do que ocorre com os mamíferos, inclusive pelo fato de nós termos aves com estacionalidades reprodutivas e outras não, aves que são que possuem uma postura determinante e outras não. Então, fora todas as características diferenciadas dos mamíferos e que, consequentemente, são controladas pelo sistema neuroendócrino. Então, em virtude disso, a endocrinologia, o seu controle endócrino é bastante diferenciado, apesar dos hormônios serem os mesmos que já estudamos. Então, vamos lá tentar entender um pouquinho. Então, como já dito, as aves elas são bastante diferentes dos mamíferos, uma vez que precisamos lembrar que elas não gestam. Consequentemente, os hormônios necessários para a manutenção de uma gestação, eles não têm uma funcionalidade, não tem um momento em que ele vá agir dessa forma. Então, nas aves, nós não temos um corpo lúteo, nós não vamos ter um período de manutenção de altas concentrações de progesterona para a manutenção de uma possível gestação, porque não existe essa gestação, diferente do que nós vimos para os mamíferos. Consequentemente, nós não teremos um parto, mas sim uma postura, né, onde a ave elimina o seu ovo, seja ele fertilizado ou não, assim como acontece em uma fêmea mamífera quando ela vai ovular. O ciclo astral bem diferenciado, né, como já dito, inclusive entre as aves, e além disso, né, as aves não amamentam. Então, também os hormônios ligados a esse controle vão ter uma função diferenciada nesses indivíduos. Então, como as aves não gestam, elas precisam ter um controle endócrino que possibilite a formação de toda a estrutura do ovo e seu conteúdo, que é o que vai nutrir e manter esse embrião. Então, toda a estruturação desse ovo, desde o vitelo, o albúmen, as membranas da casca e a casca, além do verniz, são todas estruturadas por um controle endócrino. E é esse vitelo, né, que vai ser o responsável pela nutrição do embrião e toda a estrutura do ovo pela sua manutenção, desenvolvimento fetal até o seu nascimento. Então, veja aqui, o indivíduo próximo ao nascimento, o seu vitelo, que é a gema, ele é praticamente todo consumido, visto que ele é, como já dito, o mantenedor, né, o nutriente desse embrião, desse feto e desse embrião. Então, consequentemente, a anatomia e também a fisiologia das aves é bastante diferenciada da dos mamíferos, o que é uma responsabilidade do controle endócrino e também nervoso. Então, assim como nós vimos para os mamíferos, nas aves nós temos grande influência do fotoperíodo, até comentamos isso anteriormente. Então, as aves, elas têm sim essa influência da luminosidade, elas são estimuladas pela luminosidade, e é isso que vai determinar a sua atividade reprodutiva, especialmente nas aves que têm a estacionalidade reprodutiva. Em relação a esses indivíduos, nós temos uma certa variação em que algumas aves, elas vão, além de ter receptores de retina, né, fotorreceptores de retina, que vão conduzir essa informação ao hipotálamo e daí estimular esse centro nervoso através da medula, como já dito para os mamíferos, conduzindo essa informação nervosa via medula, via sistema nervoso autônomo, e daí conduzindo esse estímulo até a pineal, onde vai ser liberada a melatonina, desculpa. E essa melatonina vai determinar, entre outras coisas, essa fotoperiodicidade relacionada à reprodução, estimulando ou inibindo, no caso da ave,
a melatonina é inibitória. Então, por isso, a alta luminosidade é que favorece a reprodução das aves, porque essa baixa luminosidade diminui a síntese e secreção da melatonina e, consequentemente, isso vai permitir que o hipotálamo sintetize e secrete seu hormônio estimulante dos gonadotropos, o GnRH. Então, nas aves, além de ter esses fotorreceptores de retina, em algumas espécies nós temos também receptores correspondentes na área do hipotálamo e também na própria pineal. Além dessa interferência do fotoperíodo, também teremos nas aves, assim como também nas espécies mamíferas, a interferência da nutrição e da temperatura, da umidade e da socialização desses indivíduos, como também já comentamos anteriormente. Quanto à fotoestimulação, a elevação da luminosidade ela vai ter esse efeito em virtude de que, com a elevação da luminosidade, a sua atuação na pineal vai inibir, como já dito, a secreção da melatonina, e isso vai ter um efeito estimulante do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, não só da fêmea, mas também do macho, e que vai fazer com que aumente as secreções de GnRH e favoreça, consequentemente, a GLH, de FSH e a atividade ovariana desses indivíduos. Assim, nós temos a estimulação e a sincronização reprodutiva das mesmas. Em virtude disso, na produção avícola, nós temos a utilização desse princípio para aumentar a produtividade das fêmeas de postura, utilizando aí a exposição a fotoperíodos prolongados. Apesar disso, esses fotoperíodos eles podem